Olá pessoal, hoje vim dar minha opinião aí sobre o Gol G3 1.0 16 válvulas. Eu já tenho esse carro aí já há um bom tempo, na nossa família aí, ele já está há mais de 10 anos. O carro nunca deu assim problemas graves, só uma vez queimou a junta do cabeçote, foi trocado e está andando tranquilamente. A válvula termostática tinha prendido e acabou fervendo, mas isso é normal, acontece nas melhores famílias. Quem tem carro, ainda mais um carro desse ano 2000, com 140 mil quilômetros, vai acontecer. Em carros novos acontece e em carro velho também vai acontecer. E aconteceu uma vez, mas pode acontecer mais também. Ele está com 140 mil quilômetros, foi um carro que não foi tão rodado, porque ele é do ano 2000 a fabricação dele, e você encontra às vezes carros aí semi-novo, às vezes até com um ano de uso, que já está beirando os 100 mil quilômetros. Então eu acho que esse carro não foi tão rodado assim, pelo menos na minha observação. Eu vou começar a falar aí dos prós dele. É um carro bom, é um carro fácil de você comprar, você encontra ele num valor bem barato, razoável. Você tem aí nas versões também Rally, em outras versões, esse é 1.0, 16 válvulas, você consegue também ele na versão 1.0, 8 válvulas e, se não me engano, na versão 1.6, que é o Rally. Ele é econômico, um carro que não gasta tanto, é um carro que anda bem, você precisa dele, é 1.0, mas o carro anda bem por ter um motor 16 válvulas, não te deixa na mão nunca. Ele é um carro compacto, é um carro pequeno, isso é bom para quem tem dificuldade em estacionar. Ele tem um porta-malas, não é tão pequeno, um porta-malas bom, razoável, vai dar para você colocar bastante coisa dentro dele. No caso, no meu é 4 portas, não tem vidro elétrico, mas é um carro bom, que tem uma durabilidade aí muito grande. É um carro que não estraga fácil, é um carro que você anda bastante. Se você levar as manutenções corretamente, ele nunca vai te dar dor de cabeça. Principalmente a troca do óleozinho, que tem que ser sintético, não esqueça, sintético. Então os prós aí, que o carro é super econômico, mesmo sendo 1.0, ele anda bem, porque ele é 16 válvulas, ele tem um toquezinho a mais aí, você sente que o carro anda um pouquinho a mais. O carro é compacto, para você que vai trabalhar, vai andar na cidade, é um carro excelente para trabalho, para empresas, para você que quer ter um carrinho bacana, quer dar aquela rebaixadinha aí, colocar um arinho 16, até mesmo 17, um 14 aí, com um aro bacana, fica tesão, o carro fica muito show de bola, fica chamativo. Você pode estar inserindo aí muitos acessórios no carro, porque são acessórios que você encontra facilmente no Gol. O Gol é o carro mais vendido no Brasil, pelo menos até uns anos atrás, e esse foi o mais vendido naquele ano e que se sucederam. O valor de imposto dele não é um valor alto. O meu já no ano 2020 eu não vou precisar mais pagar o imposto dele, então para mim vai ser show de bola, só pago o DPVAT, o seguro do IPVAT e o licenciamento, e vou rodar com meu carro aí sem pagar IPVA. E que o governo se dane. Até para você lavar o carro pequeno, você lava fácil. Você coloca 50 reais de combustível nesse carro, você roda um monte, daí que ele vai chegar na reserva. Não é bêbado, carro 1.0, que anda bem ainda. Esse não é o turbo, saiu algumas versões que é turbo desse carro, se eu não me engano. O meu aí tá na cor cinza, um carrinho bacana. Outro ponto positivo demais, que as peças desse carro são muito baratas mesmo. Você consegue trocar pastilha, disco, fazer toda a parte de suspensão dele pagando muito pouco. O par de bandejas desse carro aqui custa na faixa de 60 reais, então é muito barato para você fazer a manutenção dele. A troca de óleo também, por ser 16 válvulas, esse óleo sintético, mas não é tão caro também. Você vai pagar em torno de 80 reais os 4 litros de óleo, que vai 3,5. Então é show de bola.
qualquer peça que você precise, você vai estar conseguindo encontrar. Então aí, se você tiver algum defeito no carro e precisar trocar alguma peça, você vai conseguir encontrar em qualquer autopeças, em qualquer local, porque o Gol tem peças, cara, usado novo de qualquer modelo, você encontra peça facilmente. Isso que é o bacana, você consegue encontrar peça para esse carro num valor bem baixo. Até se você precisar fazer algum retoque na lataria do carro, ele tem um valor assim, por ele ser um carro barato, por ser um carro popular, compacto, ele tem um valor agregado um pouco menor, então as coisas, a manutenção dele vai ser menor para você. É diferente do Vectra, que você chega com o Vectra, é um carro imponente, o pessoal já olha assim, só de você chegar com um carro bacana, por mais que seja um carro velho, mas ele já vai fazer uma diferença assim para mais no valor das peças e da manutenção. Os pontos negativos desse carro: ele é um carro que não tem nada de acessório, pelo menos o meu não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado, é um carro seco. Se você começar a andar em estrada de chão, ele começa a afrouxar tudo, porta, forro de porta. Você tem que ficar reapertando, fazendo manutenção constantemente, porque o carro começa praticamente a desmontar, sabe? Não que o carro seja ruim, ele é um carro reforçado, mas é muito plástico nesse carro. Ele começa a desmontar, bater painel, bater porta, tudo, porque ele não tem componentes macios na construção desse carro. Outra coisa que também, a cada 6 meses você precisa fazer a troca das bandejas desse carro, pelo menos das buchas, porque você vai sentir que ele vai começar a dançar, e isso é problema de bandeja, tem que trocar a cada 6 meses. Se você ficar andando em estrada de chão, as peças vão gastar mais rapidamente do que um carro premium, que um carro sedã, um carro mais luxuoso. Não, você vai ter um carro simples, não vai chamar tanta atenção, mas você também pode estar aí mudando o carro, que nem eu falei aí para trás, colocando um rebaixandinho ele, colocando um aro bacana, colocando alguns acessórios que você encontra. Então, pontos negativos é isso aí: o carro é seco, ele começa a bater porta, a bater meio que tudo, você tem que ficar reapertando. Não tem conforto nenhum o carro. O conforto é bom, é lógico que é bom, o carro não é uma desgraça. A gente vai precisar jogar gasolina no carro e tacar fogo. Mas ele é melhor que outros carros, pelo menos no conforto. Pelo menos é melhor que uma carroça, lógico, né? E algumas peças aí vão desgastar mais, porque ele tem pouca estabilidade, não tem barra a barra estabilizadora embaixo, então a bandeja vai ir pro saco rapidinho. E você vai ter que tomar um pouco de cuidado aí com o motor de 6 válvulas, fazer a manutenção corretamente, colocar o óleo sintético, entendeu? É só isso, é barato e fácil de você cuidar desse carro, mas ele tem alguns pontos negativos que eu já falei para vocês. Ele tem costume também de ficar afrouxando, você tem que tomar cuidado aí com as portas. Ele é feito por dentro, pelo menos é feito numa construção muito fraca. Você tem que tomar cuidado para não danificar, não estragar ele. Então a Volkswagen deveria ter apostado pelo menos num materialzinho um pouco mais macio aí, porque esse plástico resseca, acaba quebrando às vezes. Mas o carro aí é bacana, é um carro bom. Se você quiser comprar um, pode adquirir o 16 válvulas, o 8 válvulas, tanto faz. Independente, você vai estar adquirindo um bom carro que você consegue manter ele, abastecer, pagar os impostos e consegue fazer a manutenção nele tranquilamente. Você que ganha aí, que não ganha tão bem, não pode adquirir um carro top. Então o Gol aí uma excelente opção. Acabei dando a minha opinião sobre o Gol G3 1.0 16 válvulas. Acho que vai servir para quase todos os Gols que são feitos na mesma plataforma, só os mais modernos que tem algumas coisas a mais, motores diferentes. Mas é isso aí, o Golzinho aí, o carro mais premiado no Brasil. É o carro que já foi utilizado pela maioria dos brasileiros, então não tem como a gente deixar de falar desse carro. Ele já está há muito tempo na minha família e pretendo ficar mais tempo com ele. Então até mais, galerinha. Não se esqueça de se inscrever, de dar aquele fantástico like, ativar a notificação e compartilhar o vídeo. E até mais, tchau, tchau.